Ah, cultura pop. Eu nasci e cresci em meio a essa cultura. E quando eu me refiro à cultura pop, eu estou me referindo particularmente a um período da nossa história compreendido na década de 80. Uma década extremamente criativa. E essa criatividade se verificou em muitas produções culturais daquele período. E essas produções foram tão marcantes, tão impactantes, que elas, quando se fala de cultura pop, imediatamente vem à mente. Por exemplo, há um filme que se popularizou naquela época, na verdade vários filmes, né? Goonies é um deles. Rocky Balboa, eu acho que foi até o Rocky 4, né? Ou talvez até tenha mais, sei lá, né? Os filmes do Arnold Schwarzenegger, Comando para Matar, Jogo Bruto, e por aí vai, gente. Então, quando se fala, quando se pensa em cultura pop, esses filmes vêm à mente. Mas há um deles que ganha destaque, que é talvez o filme, a produção cinematográfica que mais resuma a perspectiva ou expresse bem a criatividade daquela cultura. Eu me refiro à franquia Star Wars. Fale de cultura pop, você necessariamente precisará falar dessa produção. Queridos, poucos filmes fizeram tanto sucesso. Na verdade, poucas franquias fizeram tanto sucesso. Ao todo, pensando só na história de Luke Skywalker, Darth Vader, foram 9 filmes. Eu estou contando só aqueles filmes que tinham relação mais direta com eles. Eu não estou contando, por exemplo, o filme Han Solo e outros que vieram. Rogue One, que também era da franquia. Mas eu me refiro a esse filme, a essa história que conta a saga de um herói. O herói Luke Skywalker. Um herói que não nasceu pronto, como a última parte, o último trecho dessa franquia tentou nos fazer engolir goela abaixo. Luke Skywalker, ele foi sendo preparado até chegar no momento em que o seu heroísmo aconteceu e produziu os resultados esperados. Agora, talvez haja um detalhe que passe assim batido da nossa compreensão e da nossa percepção. E que detalhe é este? O filme apresenta uma perspectiva da história. E essa história, basicamente, ela é caracterizada por um conflito. Um conflito entre o bem e o mal. A história é caracterizada por esse conflito. E o detalhe é que bem e mal têm os seus representantes. Eles são forças antagônicas, porém equivalentes. O que significa que sempre há um pouco de dúvida de quem vai efetivamente vencer no final. Porque existe, na realidade, 50% de chance para cada lado. Essa era a perspectiva. E, em certo sentido, Star Wars, pelo menos nos 6 primeiros filmes, propunha essa perspectiva. Só que essa perspectiva, gente, não é um negócio da década de 80. Não é um negócio recente. Quando você olha, por exemplo, para o 3º, 4º século, você vai ver uma perspectiva muito semelhante a esta. E essa perspectiva foi chamada de maniqueísmo.
E esse nome vem daquele que propôs, ou a quem se atribui a proposta dessa perspectiva, maniqueu ou mani. E a proposta era justamente esta: a história era vista como caracterizada por um grande conflito entre o bem e o mal, forças antagônicas, mas equivalentes. De um lado estava Deus e do outro lado estava o diabo. Perceberam? Forças antagônicas, mas equivalentes. Só que, queridos, isso é um absurdo. E a razão para nós considerarmos essa proposta um absurdo é porque Deus não está no mesmo patamar que o diabo. Deus não se encontra na mesma posição de poder. Por quê? Porque o diabo é uma criatura, gente. E como toda criatura, seja ela, entre aspas, boa ou má, ela vai necessariamente seguir os decretos, as ordens soberanas de Deus. Sim, o diabo ele está comprometido com o mal, correto? Nós sabemos disso. Mas Deus usa inclusive o mal, sem pecar, para cumprir os seus desígnios. O diabo, bem como todas as outras criaturas, são usadas por Deus para que ele cumpra os seus planos soberanos. Nós vamos olhar para um texto que se encontra em Lucas capítulo 2, vamos refletir aqui do versículo 1 ao versículo 7, em que nós vamos perceber duas forças presentes. E uma dessas forças é uma força ímpia. E o que nós veremos? Deus vai usar soberanamente essa força ímpia para cumprir os seus propósitos. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí, no texto de Lucas capítulo 2. Vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 7. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7, e veremos que Lucas propõe a seguinte ideia: Deus usa soberanamente o reino de um Augusto exaltado para inaugurar aqui seu reino por meio do Filho humilhado. Vou repetir: Deus usa soberanamente o reino de um Augusto exaltado para inaugurar aqui seu reino por meio do Filho humilhado. Vamos então fazer a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. Acharam aí, irmãos? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, te glorificamos pelo texto da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ajude a compreender a mensagem do Senhor, que o Senhor mesmo quer transmitir por meio dessa passagem. Muito obrigado porque ela foi registrada. Muito obrigado porque Lucas, teu servo, decidiu selecioná-la
com os fins que o Senhor mesmo colocou no coração dele, para que eles fossem cumpridos na vida de um homem, mas que a partir dele e desta carta, tantos outros, nós pudéssemos ser impactados pela mensagem que o Senhor transmitiu pela pena de Lucas. Fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Somos pecadores, somos miseráveis, inclinados a nos voltarmos contra o Senhor. Mas te glorificamos por Cristo Jesus, que apaziguou a nossa relação e fez com que nós fôssemos unidos a Ti e passássemos de inimigos para filhos. E o Senhor, como Pai zeloso, nos disciplina por meio da Tua palavra, para que nós, por meio dessa amorosa disciplina, sejamos os filhos que nós devemos ser, filhos parecidos com o Teu primogênito, Jesus, o nosso Senhor. Te pedimos que o Senhor fale então conosco. E fazemos isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe o que é muito legal, gente? É ver alguém que se compromete de fazer alguma coisa e cumpre o que falou. A gente fica muito satisfeito com pessoas que fazem assim, não é verdade? Aquela frase que se popularizou no filme Tropa de Elite, missão dada, missão cumprida, é algo que, por exemplo, se verifica em Lucas. Lucas é alguém que mantém o seu compromisso. Quando você olha para os primeiros versículos aqui desta obra, você percebe que ele indica o que o moveu a escrever e como ele escreveu. Quando você vai lá para os primeiros versículos, quando você olha, por exemplo, para o versículo 3, Lucas comunica o seu empenho. E ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ele decidiu, ele se empenhou, e logo nos primeiros versículos você verifica o resultado desse empenho, a evidência, a prova de que ele está comunicando fatos de forma ordenada, organizada, por vezes cronologicamente sequencial. Veja que quando nós vamos para o versículo seguinte, ele diz assim: no tempo do rei Herodes. Ele está nos posicionando no tempo, na cronologia, na linha da história. Ele faz referência a um período histórico e faz referência a um nome que pode ser pesquisado e pode ser achado na história. Portanto, ele cumpre a sua, entre aspas, promessa de apresentar um registro que é ordenado e comprometido com os fatos, não com as ilações, não com as suposições, não com as impressões, não com as interpretações dos fatos, mas um compromisso com os fatos. E fatos envolvem pessoas que existiram, palpáveis, de carne e osso, como Herodes. Quando nós olhamos para outros versículos, por exemplo, quando a gente vai ali para o versículo 25, veja só o que Lucas diz: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Aí versículo 26, depois disso, depois que ele voltou para casa, depois disso Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses, você segue um pouquinho, versículo 26, no sexto mês Deus fez alguma coisa. E o que ele fez? Ele enviou o anjo Gabriel. Mais à frente, quando nós vamos lá para o versículo 56,
nós vemos mais uma referência cronológica que Lucas faz. Lucas diz: mas Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Percebam, esses 3 meses aqui não são um resumo de um tempo hipotético que pode contemplar mais de ano. Não, não. Eram 3 meses, 90 dias, literais. Lucas está comprometido com a realidade dos fatos. E na medida que o seu evangelho vai avançando, isso vai ficando mais evidente, porque ele insiste nessa questão de tempo, espaço, eventos, histórias, acontecimentos, personagens, pessoas que marcaram um tempo. Quando nós olhamos para o nosso capítulo, particularmente o versículo 1, que deu início a este capítulo, o que Lucas diz? Ele diz: naqueles dias. E mais, ele diz: naqueles dias César Augusto. É verdade que essa expressão naqueles dias não se refere a um período muito específico, mas se refere a um período, a um tempo marcado na história, agenda, dias, meses. Naquele tempo, que não é um tempo necessariamente específico, havia um homem de carne e osso, que tinha um nome e que ocupava um cargo. Seu nome, César Augusto. É verdade que César aqui é um título, bem como Augusto também. Nós temos um título, e esse título se referia aos imperadores romanos. De forma que quando Lucas fala assim, naqueles dias César Augusto, ele está se referindo não apenas a um personagem da história, mas o lugar que esse personagem ocupava ali. E o lugar que ele ocupava era o lugar de imperador. Ele era rei. E, portanto, havia um reino debaixo da sua orientação. Um reino que se submetia a ele. Temos um rei. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse título, particularmente Augusto, nós em certo sentido, nos surpreendemos com o significado dessa palavra, porque Augusto significa, sabe o quê? Venerável. Traduzindo em miúdos, ou para uma linguagem mais popular, alguém louvável, alguém exaltado. E eu queria gastar assim alguns minutinhos, não muitos, traçando um perfil desse cara. César Augusto foi responsável por grandes obras em Roma. É verdade, ele não foi o primeiro imperador daquele império, não foi, mas ele foi um imperador sim marcante, tanto que ele realizou obras que, por vezes, quando comparadas com as obras dos imperadores anteriores, ele se destacava. Agora, César Augusto era um homem extremamente orgulhoso. Para vocês terem uma ideia, ele dizia que Roma, antes dele, foi encontrada aos tijolos, e ele a deixou pavimentada com mármore. Um homem extremamente orgulhoso, gente. Orgulhoso ao ponto de, segundo a história, ou pelo menos segundo alguns, César Augusto foi talvez aquele que deu o pontapé inicial para a divinização dos imperadores romanos. Em outras palavras, da autodivinização. Alguns dizem que o culto ao imperador, se não foi iniciado por César Augusto, foi muito incentivado por ele. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é instituir o culto ao imperador? É
se autoafirmar como Deus. Alguém que confunde a sua posição de autoridade civil com a autoridade suprema. Ele confunde o seu lugar no reino, ao ponto de se achar não só rei, mas rei dos reis, do Supremo. E há evidências históricas que confirmam isso, gente. Quando nós olhamos, por exemplo, para algumas inscrições achadas na história, nós vamos perceber que esta perspectiva, ou pelo menos essa prática de cultuar, de venerar o imperador, se popularizou em César Augusto. Por exemplo, há uma inscrição que foi encontrada em Priene no século IX, que disse exatamente o seguinte, olha aqui: Augusto como Deus, quer dizer, a inscrição saúda Augusto como Deus, pode passar? Cujo aniversário assinalava o começo das boas novas. Perceberam? O que isso significa? Significa que quando César Augusto completava mais um ano de vida, isso era uma sinalização de boas novas. Agora, sabe como é que é a palavra grega traduzida por boas novas? Evangelion. Isso soa parecido com alguma coisa que você conhece? Evangelho. Perceberam? Meus queridos, inevitavelmente, quando alguém procura a autodivinização, essa pessoa vai se apresentar como a solução do problema mais fundamental do homem. Essa pessoa vai se apresentar como aquela que traz as boas novas, que traz o Evangelho. Há uma outra inscrição, essa encontrada em Halicarnasso, diz exatamente o seguinte, veja só: celebra o reinado de Augusto dessa forma: Augusto é pai de sua terra, pátria divina Roma. Em outras palavras, Roma era o céu, gente. Roma era o céu. Augusto é pai, ou seja, se Roma é o céu e ele é pai deste céu, ele está acima de Roma. Ele é supremo. Augusto é pai de sua terra, pátria divina Roma, herdade de seu pai Zeus. E atenção aqui, ó o evangelho aqui: um salvador das pessoas comuns. Evangelho, gente. Evangelho. E este imperador fez um decreto, baixou um decreto. O texto diz, veja lá, versículo 1: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando, prestem atenção aqui, ordenando o quê? Um recenseamento de todo o Império Romano. Perceberam? Queridos, ele se considera o rei dos reis, ele se considera soberano, supremo. E quando um soberano supremo propõe, baixa um decreto, a expectativa é de quê? A expectativa é de que se obedeça, é de que se siga, sem questionamentos. Este homem publicou um decreto. Qual era o significado desse decreto, gente? O texto diz que ele decretou uma ordem, o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Queridos, o que é um decreto? O decreto é uma lei pública oficial. Ela, por ser uma lei do Império Romano, ela valia para
todas as pessoas que estivessem debaixo desse império. Então você pega ali praticamente todo o sul da Europa, pega ali a parte da Palestina e pega todo o norte africano. Todas as pessoas que estavam nessa região ampla, extensa, estavam debaixo da ordem, da tutela, da autoridade de César Augusto. E uma vez que ele baixasse um decreto ordenando algo, toda essa gente, sem exceção, deveria se submeter. Porque se o contrário acontecesse, não era prisão, era morte. Então, assim, o pessoal sabia disso. E sabendo disso, era mais legal obedecer, né? Porque é melhor você obedecer insatisfeito do que não obedecer e ser morto, ser assassinado. É lógica. Gente, era uma lei para todos. Essa lei de recenseamento, de um modo geral, tinha basicamente dois objetivos: ou alistar pessoas para que elas servissem ao exército romano, esse era um dos objetivos, e havia um outro objetivo, que parece ser o desta época: tributo, imposto, taxação, né? Quando o recenseamento era feito, em tese, o império ficava sabendo quantas pessoas compunham aquele reino. Então, se eu sei quem compõe, eu sei quem paga e quem não paga imposto, certo? Então, se eu sei que alguém não paga imposto, eu vou em cima dele, vou lá, cuspindo fogo, correto? Então, o recenseamento dava mais elementos para que o império não apenas soubesse quem participava daquele reino, mas também soubesse quem estava participando das tributações. E era uma maneira, então, de aumentar os impostos. Sabe por quê, gente? Porque tirania, injustiça, sempre anda de mãos dadas com impostos mais altos. Sempre. Essa é uma lógica quase que inquestionável. Você tem um tirano, você tem um rei injusto, você pode ter certeza, os impostos serão aumentados. Por quê? Porque a injustiça se alimenta dos outros. A injustiça é uma sanguessuga. E ela precisa do sangue dos outros para continuar subsistindo. Então, nós temos aqui um sistema de injustiça institucionalizado. E esse sistema promove um movimento, promove um deslocamento intenso de pessoas. Pessoas que, uma vez tomando conhecimento do decreto, vão para a sua cidade natal para alistar-se. E é este movimento que é retratado aqui no versículo 3. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Sabe o que isso significa, gente? Significa que as cidades ficaram abarrotadas de gente. Porque é muito provável que as pessoas daquela cidade especificamente estivessem em outras, trabalhando em outras cidades, morando em outras regiões, mas em função daquele decreto, eles se viram obrigados a sair de onde estavam e ir para a sua cidade natal para obedecer à ordem que foi instituída. E aí o que nós vemos no versículo 4? José fazendo este mesmo movimento. O texto diz assim: assim José também.
esse também conecta José com o versículo anterior. E o que diz o versículo anterior? Diz: e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também. Se Lucas não falasse mais nada a partir daqui, a gente saberia o que ele estava dizendo aqui. Ele está dizendo: José também saiu de onde estava e foi para a sua cidade natal. Por quê? Porque eu também comunica isso. Mas Lucas quis especificar: José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Olhando assim a grosso modo, de bate-pronto, o que nós concluímos aqui? Concluímos que José foi alistar-se. E essa iniciativa, este movimento, não foi um movimento assim, digamos, voluntário. Não, foi um movimento provocado. Foi um movimento instigado. Instigado pelo quê? Pelo decreto. Pelo decreto. Pela ordem. De quem? De César Augusto, o exaltado. O rei soberano. Pelo menos da perspectiva dele. É engraçado porque você olha para esse texto aqui e você verifica que Lucas não tinha, assim, um compromisso de apresentar José. Ele apenas menciona este homem. Até porque esta apresentação já havia sido feita anteriormente. É verdade que foi uma apresentação singela, uma apresentação muito objetiva, mas sim, Lucas já havia apresentado esse personagem, José. E, portanto, aqui, ele não está mais preocupado em tecer considerações a respeito de quem ele era, quais eram as suas características. Não, ele não está mais preocupado em fazer isso, porque a apresentação já foi feita. Então, ele parte do pressuposto de que Teófilo sabe de quem Lucas está falando. José. Ah, eu sei quem é José. Lucas já falou dele anteriormente. Então, ele apenas menciona. Aí, olha só que coisa interessante. O texto diz que José foi da cidade de Nazaré para Belém. Lembra de Nazaré? Lembra daquele episódio que eu já mencionei aqui anteriormente, quando Filipe foi falar do Messias para Natanael? Lembram? E Natanael perguntou para Filipe: quem é ele? Ao que Filipe respondeu: Jesus de Nazaré. Lembra da reação de Natanael? Eu pinto a reação dele com contornos de sarcasmo e de comédia. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Gente, essa era a perspectiva das pessoas com respeito a Nazaré. E é justamente de lá que sai José. E com isso, o que Lucas está comunicando? Lucas comunica que José sai, ou tem uma origem, no caso aqui, geográfica, uma origem desprezada, uma origem marginalizada. E mais, ele diz que ele foi com a sua prometida em casamento Maria. Vejam, queridos, não é tão simples precisar aqui se nesse momento José já estava casado com Maria ou não. Eu penso que já, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 1, nós verificamos que José recebeu Maria por mulher assim que recebeu a visita do anjo em sonho. Porque vocês lembram que José ficou desconfiado, né? E pensou em não tomá-la mais como esposa. E aí o anjo o visita em sonho e diz: não, olha, Maria está grávida pelo Espírito Santo.
pode tomar essa mulher como sua esposa, sem crise nenhuma. Ela é uma mulher justa, ela não é uma piriguete. Então, o que aconteceu? Na sequência, José toma Maria por esposa. Basta olhar lá para Mateus capítulo 1. Então, parece, queridos, parece, não estou fazendo uma afirmação taxativa aqui, mas parece que José, neste momento, já era marido oficial de Maria. Só que com um detalhe: neste momento, ou até este momento, eles não tiveram relações sexuais. Porque o texto em Mateus diz que José só teve relação com elas depois de nascido o primogênito. Correto? Então, me parece que quando Lucas faz referência a Maria como uma mulher que estava prometida em casamento para José, talvez ele estivesse se referindo a essa condição. Sim, eles já são oficialmente casados, mas não, digamos assim, completando tudo que era necessário para que eles fossem considerados de fato como casados. Eles ainda não tinham tido relações. Agora, seja como for, estando casados ou não, a realidade é que José faz uma viagem com uma mulher, só os dois. E não era uma viagem do tipo, vou daqui para o autódromo. Não. Era uma viagem de quase 100 quilômetros, gente. Era uma boa pernadinha, correto? Eles estavam viajando sozinhos. Parece muito pouco provável que os responsáveis, os pais de Maria, autorizariam esta mulher viajar sozinha com um homem se eles não tivessem comprometidos em casamento, gente. Então, por isso eu penso que as evidências são mais favoráveis a que eles de fato estivessem já casados. Mas como eu disse, seja como for, ela já estava grávida. Já estava grávida. Nesse momento aqui a barriga já estava evidente, já estava aparente. E, claro, sempre tem os fofoqueiros, né? Sempre tem aquela galerinha que gosta de um fuxico, gosta de uma maledicência. E muitos judeus eram assim. Então veja, um casal jovem viajando sozinho para uma outra cidade e ela grávida. Isso aí é material suficiente para que eles fossem um casal sob suspeita. Isso para ser bondoso, minimamente sob suspeita. Contudo, existe um mas, existe um porém, e este porém é muito bem esclarecido e definido por Lucas aqui. Em primeiro lugar, Lucas afirma que José pertencia à casa de Davi, à linhagem de Davi. Com isso, ele está comunicando duas coisas. A primeira, a razão por que José estava indo para Belém, porque Davi era de lá. Então, ele está esclarecendo por que José estava indo para aquela cidade especificamente. Ele está comunicando, Belém era a sua cidade natal. Por que nós sabemos disso? Porque Davi era de lá. Como José era da linhagem de Davi, conclusão apoteótica, a cidade natal de José era Belém. Mas Lucas não está comunicando apenas isso. Lucas está nos lembrando de outras palavras que foram ditas a respeito de José. Agora, ele não apenas diz que José era da casa e da linhagem de Davi. Ele diz mais. Ele diz que Maria lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Vocês se lembram, vocês estão acompanhando essa série desde o começo. Vocês sabem que Lucas já falou a respeito desse filho. Então Lucas está dizendo aqui, José é da casa e da linhagem de Davi. E
daqui a pouquinho o filho de José vai nascer. Aí talvez alguém pergunte: e daí? E daí? A resposta, gente, ao e daí, sabe qual é? É Deus está inaugurando o seu reino aqui na terra. Essa resposta, ela se baseia no quê? Se baseia, claro, nas declarações que Lucas fez, mas essas declarações que Lucas fez têm um fundo profético. Por quê? Porque havia profecia falando a respeito de Belém. Miqueias, capítulo 5, do verso 2 ao verso 5. Abra lá sua Bíblia rapidamente, Miqueias. Agora eu quero ver, hein? Achar Miqueias, profeta menor. Vai em Daniel, é rapidinho, né? Miqueias, vamos lá. Que é depois de Jonas, viu, gente? Que é outro profeta menor, não ajudei em nada. Não é? Mas pelo menos é mais fácil de achar. Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Perceberam a palavra? Será o governante, um novo reino sendo instaurado, um novo reino sendo inaugurado. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto, olha só que coisa interessante, aquela que está em trabalho de parto, aquela que está tendo um filho, dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles virão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. E aí, quando nós olhamos para o versículo 4, vemos Lucas dizendo assim: José também foi da cidade de Nazaré, cidade da Galileia, para Belém. Mas tu, Belém, não será a menor entre as cidades, entre os seus clãs, porque de lá virá o seu governante. Portanto, Lucas está comunicando: o governante está vindo, o reino está sendo inaugurado, a mulher está para dar à luz, e ao dar à luz, iniciará o tempo em que todo o seu povo será novamente reunido. Ele governará na força do Senhor, ele trará paz, finalmente. Cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5. Cumprimento da palavra do anjo. Quando nós olhamos lá no capítulo 1, o que nós vemos? Vemos o anjo Gabriel se dirigindo a Maria, dizendo assim: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, quem? Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O reino está sendo inaugurado, querido. E sabe de uma coisa? Deus, atenção aqui, Deus orquestra soberanamente a história para cumprir os seus planos. Sabe por quê? Porque José foi para Belém Efrata, empurrado, estimulado, impelido pelo decreto de um ímpio. Sabe o que isso significa, gente? Deus usou um ímpio para cumprir os seus planos. Esse ímpio, ele se considera, e ele é chamado de o Augusto, o venerável. Mas, queridos, o Augusto aqui é apenas uma peça no tabuleiro de Deus.
cumprindo os propósitos, os desígnios, os decretos, os planos, as profecias que ele deu por meio dos seus profetas no passado. Ele é apenas uma peça orquestrada pelo sim soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E claro, se ele está inaugurando um reino, para que este reino seja inaugurado é necessário que tenha o quê? Um rei. Só que esse rei é diferente. É um rei bem diferente. E nós percebemos isso, queridos, quando nós comparamos este menino, que é chamado aqui de primogênito, com o rei mencionado anteriormente. O texto diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos, que era costume da época, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, por vezes a nossa tendência é de achar que as pessoas não foram misericordiosas com aquele casal, né? E que, portanto, em função disso, eles não encontraram lugar para repousar. Mas essa perspectiva não é precisa. Lembra que eu disse para vocês, o recenseamento provocou um movimento intenso e numeroso de pessoas. As pessoas estavam indo para a sua terra natal. José foi para a sua. Imagine como Belém estava naquele período. Estava assim de gente. Assim, gente assim sendo expulsa pelo ladrão. Muita gente lá. Então, muito provavelmente, queridos, eles não encontraram lugar para pousar, porque não tinha lugar para pousar. Todos os lugares, todas as casas estavam ocupadas. A propósito, as casas das pessoas naquela época, via de regra, era assim: elas tinham um salão comum, não é? E tinham os seus quartos aos quais apenas as pessoas que estavam lá tinham a sua privacidade, mas dentro da própria casa havia uma meia parede, não é? E essa meia parede separava o lugar comum, sabe do quê? Da estrebaria, de forma que os donos da casa tinham acesso aos seus animais de dentro da casa. Por vezes, a manjedoura ficava do lado oposto dessa meia parede, de forma que era possível, por exemplo, o dono da casa alimentar o seu animal dentro dela. Perceberam? Então vejam, o que tinha talvez sobrando nas casas não eram os quartos, porque eles estavam ocupados. E vocês sabem muito bem que era uma prática cultural naquela época de receber as pessoas, até os desconhecidos eram recebidos. Só que o que tinha para o momento era a estrebaria. Você sabe o que era uma estrebaria? Sabe o que é uma estrebaria? Você que vem do campo. Era um curral, gente. Era um curral. Sabe o que era manjedoura? Chega o Natal, né? A gente olha para aquele presépio romântico, lindo, brilhoso, cheirosinho. Era um curral. Curral cheira bem? Cheira não, né? Cheira não. Sabe o que é manjedoura? Não é um bercinho, gente. Manjedoura não é um bercinho. Manjedoura era onde os animais colocavam a boca para comer o seu alimento. Ainda bem que Maria envolveu o primogênito em panos, porque se não envolvesse, ele ia ter o seu corpo tocando em resto de baba, de carneiro, de boi, sei lá o que eles tinham. Então não é aquela visão romantiquinha, né? Frufruzinha, fofinha. Não, era um lugar fétido. Era um lugar de animais. E era o que tinha para o momento. O rei do reino inaugurado foi colocado ali. Agora vamos comparar os dois reinos. Um reino representado por Augusto, outro reino representado pelo primogênito,
Onde estava Augusto? Roma, a cidade do império, a capital do mundo. Era lá que estava César Augusto. Onde estava o primogênito? Belém. O que é Belém? Onde está essa cidade no mapa mundial? É igual a cidade da Deise, de Ubá, Minas Gerais. Você procura no mapa, você não acha. Não acha. Você só sabe que existe porque, você sabe, alguém nasceu lá, ela nasceu lá, a família dela nasceu lá. Então, existe. Por quê? Porque tem habitantes, né? Alguns extraterrenos que vêm de lá, né? A mesma coisa, Belém comparada com... O que era Belém comparada com a capital do mundo? Era nada. Onde estava o venerável? O venerável estava num palácio. Onde estava o primogênito? Numa estrebaria. Onde estava o venerável? O venerável estava num trono. Onde estava o filho de Maria? Estava numa manjedoura, lugar onde animais comiam, com um pano com o qual ele foi envolvido, sujo de baba de animal. O que era o venerável? Como o próprio nome diz, era um exaltado. E quando você olha para o cenário do primogênito, a que conclusão você chega? Ele era um humilhado, desde cedo, desde pequeno, desde recém-nascido, humilhado. Agora tem um detalhe. Era um rei terreno. O outro era um rei celestial. O primogênito veio do céu, das mansões celestiais, aonde estava o cetro de governo do universo. E ele vem de lá, não com toda a pompa, não com toda a grandeza, mas vem em fraqueza. Mas a fraqueza subverte as fortalezas e inicia o tempo, um novo tempo de um reino de justiça e paz, um reino no seu nome. Perceberam? Quando a gente olha para esse relato, sabe a que conclusão nós chegamos? Queridos, Deus usa soberanamente o reino de um Augusto exaltado. Para quê? Para inaugurar aqui o seu reino por meio do filho humilhado. É exatamente isso que está aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E é por isso que nós podemos enxergar nesse texto algumas mensagens que estão sendo comunicadas primariamente para o seu destinatário inicial, Teófilo. Lembram? Lucas tem um compromisso. O compromisso é de apresentar para Teófilo um relato ordenado dos fatos históricos que aconteceram no tempo e no espaço, para que ele tivesse certeza das coisas a respeito das quais ele foi ensinado. E queridos, o que Lucas está nos ensinando a respeito de Deus aqui? Ele está nos ensinando que Deus é absolutamente soberano. Ele está nos ensinando que Deus usa a história para o cumprimento dos seus planos. Não somente pessoas, mas a história está nas mãos de Deus. E este texto aqui de Lucas capítulo 2 nos mostra isso. Um decreto sendo baixado. A nossa impressão, a nossa conclusão imediata é essa: é mais um decreto que mais um rei institui no seu reino. Não. Este aqui é um decreto orquestrado. É um decreto que tem um objetivo que foi definido na eternidade, para que os planos que foram definidos na eternidade se cumprissem. José sai de Nazaré e vai para Belém, cumprindo as profecias dadas pelos profetas séculos antes.
Quem está por trás disso? O absoluto soberano que controla, que usa, que tem a história como um instrumento, uma ferramenta para cumprir a sua vontade, que é justa, que é perfeita, que é santa. Agora, este é um reino, queridos, opressor, é um reino de injustiça, que está apoiado num sistema injusto. Mas quando Deus inaugura o seu novo reino, Ele está comunicando para Teófilo, que faz parte desse reino, que muito provavelmente era um militar de alta patente nesse reino, a ver que em Roma não estava todo o poder. Porque a perspectiva da época, particularmente de um romano, mas de um modo geral pelas pessoas que compunham aquele reino, é que se alguém falasse de poder, o que vinha à mente das pessoas era Roma e seu imperador, Roma e seu exército. Isso era o resumo de poder. Só que agora Deus inaugura um reino, e a inauguração desse reino comunica que, olha, o poder supremo não está sobre esses governantes, e ainda que estes usem de opressão, de injustiça, a inauguração do reino de Deus é a evidência, é a prova de que esta opressão atual, presente, não é definitiva. Porque num determinado momento, essa injustiça vai ruir, e a paz vai se estabelecer pelo Rei, o justo juiz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Cristo Jesus. Então, o que concluímos, ou que mensagem Lucas está comunicando para Teófilo? Olha só, de fato, há uma opressão aqui, e talvez a realidade, a presença da opressão possa gerar um questionamento. Mas como é que pode nós afirmarmos que Deus é bom e nós estamos vivendo esse cenário de justiça? Não é assim? Pois bem, Lucas está comunicando, Deus usa isso para cumprir os seus planos. Então fique em paz, fique em paz. Outra mensagem comunicada por Lucas: Deus usa a fraqueza para destronar as fortalezas. César Augusto se perpetuou. Morreu, não morreu? Morreu. Roma se perpetuou? Ou Roma como capital do império do mundo? Não. Gente, o Império Romano hoje é uma bota. É uma bota. Você já olhou para o mapa da Itália? É uma bota. É só isso. E Roma é uma cidadezinha, é um botão da bota. Isso que Roma é, não é? Gente, toda a pompa de Roma caiu. E o que permanece para sempre? O Rei dos Reis. Jesus permanece para sempre. Ele não cai, ele não cai. Roma cai, governantes caem, magistrados caem, mas ele permanece para sempre. Então creia, tudo aquilo que se arroga força, poder no nosso tempo, olha, Deus usa a fraqueza para fazer cair tudo isso aí. Portanto, disso nós podemos tirar algumas orientações para nós aqui. Algumas orientações práticas a partir desse nosso texto. A primeira delas: se Lucas está falando a verdade a respeito, inclusive, dos reinos deste mundo, ou sugerindo essas coisas relacionadas aos reinos desse mundo, nós somos incentivados por esse texto a quê? A não temer os reinos deste mundo, por mais injustos que eles sejam, né?
Porque eles vão cair, queridos. Eles vão cair. É uma questão de tempo. E não vai ser necessária uma revolução, uma insurreição para que isso aconteça. Basta um de Deus. Basta isso. E vai cair. Porque nada frustra os planos de Deus. Nada. Nada. Então não tema. Não temer não significa negar a realidade difícil que vivemos. É uma outra coisa. Você pode reconhecê-la. Ao mesmo tempo você pode não temê-la. Mais do que isso, nós somos motivados por essa passagem a não confiar nestes reinos. Não apostar todas as nossas fichas nele. Por quê? Porque Deus inaugurou o reino. É neste reino que deve estar depositada a nossa confiança, e não no reino daqui. Não! Não confie nos reinos daqui. Eles podem ser bons, eles podem ser ruins, mas seja como for, eles não são merecedores, dignos de toda a nossa confiança. Não são dignos de nós colocarmos o nosso coração neles. Não são dignos. Por quê? Porque eles são ocupados, exercidos por pecadores. Só há um rei que não pecou, e este rei é Jesus. Então é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. E Deus instituiu um meio para que essa confiança pudesse ser experimentada, e este meio é o Evangelho. Então, Lucas está nos chamando, está nos convocando, está chamando a nossa atenção. Confie em Cristo, confie no Filho que desde cedo foi humilhado. Ele não veio com pompa, ele não veio com exaltação, ele não veio com luzes brilhando, ele não veio com fogos de artifício estourando. Não, ele veio em silêncio, numa cidade esquecida comparada com a capital do mundo, Roma. Mas ele inaugurou o reino, um reino que permanece para sempre, como as profecias falavam a seu respeito. Então confie em Jesus, creia em Jesus, dependa de Jesus, porque Ele sim é o verdadeiro Rei em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Descanse na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. Vimos nesse texto que Deus é absolutamente soberano. O que isso significa, gente? Significa que no reino de Deus não há vítimas. Não há vítimas. Significa que nós, a grosso modo, não somos injustiçados. Significa que, a grosso modo, todas as coisas estão acontecendo para o nosso bem. Para o nosso bem. Eu sei, é difícil descansar na soberania de Deus. Eu sei disso. Eu tenho dificuldade de descansar nela. Porque quando nós estamos preocupados, sabe o que significa? Significa que estamos tendo dificuldade em descansar na soberania de Deus. E nós nos encontramos a todo momento preocupados, não é verdade? O que é isso? Nós estamos descansando, como diz aquela música, descansando no poder de Deus. Descansa. Sabe por quê? Porque tudo está na mão de Deus, até o imperador ímpio está na mão dele. Até o imperador ímpio. E esse imperador ímpio, sem saber, cumpre o plano de Deus, para que os planos de Deus se concretizem. Confie no Filho que cedo foi humilhado, desprezado, e abandone o caminho da autoexaltação. Nada disso é possível sem crermos no Filho humilhado. Então sempre o convite vai ser: creia nele, creia nele. Mas não é um crer que vai ficar no campo das ideias, mas é um crer que vai
pisar no chão de fábrica e vai reproduzir atitudes de fé. E a atitude de fé é não temer os reinos desse mundo, não confiar nos reinos deste mundo. A atitude de fé é confiar na soberania de Deus, é descansar nela, é abandonar a autoexaltação. Por quê? Porque o Rei soberano de todo o universo não se exaltou, mas se humilhou. Não é? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, ele se exaltou? Não, o texto diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Perceberam? O nosso rei é um rei que se humilha, e portanto o nosso caminho é o caminho do nosso rei, o caminho da humilhação, mas que não para aqui, não é um caminho que para na humilhação, mas é um caminho que começa na humilhação, mas que é conduzido por Deus para a exaltação, para a glorificação, para a glória de Jesus. Meus irmãos, eu cresci, nasci na cultura pop. E a propósito, eu amo Star Wars. Amo. Eu era fã, meu grande herói da época era Luke Skywalker. Eu queria ter um sabre de luz verde, porque era o dele era verde. O do Darth Vader era vermelho, eu queria ter um verde. Eu lembro, queridos, estão cansados? Dá para seguir mais uma hora? Estou brincando. Mais uns minutinhos. Eu lembro, queridos, criança, eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu estava com meus pais no Barra Shopping, um shopping enorme, lá no Rio de Janeiro. E aí passamos por uma loja. Queridos, naquele momento, o menino Abner mostrou toda a sua meninice. Sabe por quê? Olha, eu estava diante de uma vitrine. E sabe o que tinha lá, gente? Uma maleta. Ela era desse tamanho aqui. Literalmente desse tamanho. Ela estava aberta. O que tinha na maleta? Todos os personagens de Star Wars. Bonequinho, pintadinho, bonitinho. Só que importado. Ou seja, caro pra caramba, a beça demais da conta. Mas eu pouco me importava com aquilo ali. Eu queria aquilo ali. Meus queridos, eu lembro. Minha mãe não vai lembrar disso, com certeza. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu esperneando. Eu quero. Porque eu nasci e cresci nessa cultura pop. E nessa cultura, este filme comunicava que a história era caracterizada por um grande conflito de forças antagônicas, mas equivalentes. No maniqueísmo, essas forças eram Deus e o diabo, antagônicas, mas equivalentes. Nada a ver com a realidade. Sabe por quê? Porque o diabo é uma criatura, assim como todos os outros, além de Deus. Todos os outros. Isso significa, então, que todos os outros seguem o plano soberano de Deus. E o que nós vimos hoje nesse texto foi exatamente isso. Um rei ímpio sendo governado, orientado, manipulado pelo absoluto soberano. Vimos que Deus usa soberanamente o reino de um Augusto exaltado para inaugurar aqui seu reino por meio do Filho humilhado. Graças a Deus por isso. Vamos orar.